E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar de uma coisa bem interessante hoje, que é período de semidesintegração. Quando a gente estuda a radioatividade, é muito comum a gente falar de tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração. Vem cá comigo. Vê bem, o que é esse período de semidesintegração que a gente fala tanto em radioatividade? Imagine que eu tenho 100 gramas de um determinado isótopo radioativo. Quando passar um determinado período e eu for olhar, eu só tenho 50 gramas. Outras 50 se transmutaram. Quando eu passar um igual período ao primeiro, eu só vou ter 25. Ora, outro período, 12,5. E assim sucessivamente. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é um período chamado tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração. É o tempo necessário para que uma determinada quantidade se reduza a metade. Então, se eu tiver 100%, ao passar a meia-vida dele, o período de semidesintegração, eu olho, só tenho 50%. Ao passar mais outro período, eu só tenho 25%. Ao passar outro, eu só tenho 12,5%. Ao passar outro período, eu só tenho 6,25%. E assim a gente vai tendo a desintegração. Isso não acontece apenas com os elementos radioativos. Como assim, Gustavo? Pessoal, um fármaco, um radiofármaco ou um remédio, ele tem uma posologia. Um remédio tem uma posologia, não tem? Você vai tomar um medicamento, aí o cara diz a você, olha, 10 gotas uma vez ao dia. Outro medicamento, você toma 20 gotas de 6 em 6 horas. Então, o que é isso? É o período que ele vai ser absorvido pelo organismo. Então, a gente chama isso de período de absorção. A gente chama também que o medicamento, ao passar um determinado espaço de tempo, ele começa a perder o efeito. Aí você tem que dar outra dose para que ele volte a ter uma quantidade plasmática que vai resolver seu problema. Então, o período de semidesintegração, na verdade, é uma progressão geométrica, que a cada períodozinho desse, que a gente chama de razão, ele vai reduzindo a metade. Então, você vai ter o quê? O período de semidesintegração como uma progressão geométrica, uma PG na matemática, que a razão vai diminuindo de meio, vai sempre reduzindo a metade. Você geralmente faz questões, certo? Onde ele vai lhe dar e você vai fazendo a desintegração. Mas às vezes não cabe, né? Às vezes fica difícil fazer assim. Aí você pode usar uma formulazinha. Deixa eu te mostrar qual é a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Então, vai entender bem direitinho. Então, no início, eu tenho uma massa que eu vou chamar de massa inicial. Eu posso dizer que essa minha massa inicial está dividido por 1. 1 é 2 elevado a 0. Olha, quando eu passar um período de meia-vida, a minha massa vai ser quem agora? Massa inicial sobre 2. Ou M inicial 2 elevado a 1. Um período de meia-vida. Quando eu tiver outro período de meia-vida, a minha massa inicial está dividida por 4. Então, aqui eu posso dizer que é massa inicial 2 ao quadrado. Quando eu tiver aqui, ó, mais um período de meia-vida, massa inicial dividido por 8. Então, ó, massa inicial 2 elevado à terceira. Estão percebendo? Depois que eu tiver X desintegrações, então aqui é a minha massa final, não é verdade? Depois de X desintegrações, aí a massa final é a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é quem, pessoal? A massa inicial sobre a massa final. É daí que veio. E o que é x? X é o número de vezes que ele desintegrou. Então, x é o tempo total sobre o tempo de meia-vida. Legal, não é não? Então, pessoal, não esquece, tá?
Geralmente tu vai fazer de cabeça, mas é importante que você perceba que há aí uma progressão geométrica. Beijão, pessoal.